Legal. Aí, pessoal, então estamos eu e Mariana aqui novamente. Tu vê, a gente tinha prometido mostrar as imagens da colônia que nós estamos lá, do nosso refúgio, que nós estamos prometendo há muito tempo. E realmente, cara, só que as coisas acontecem assim de um jeito e a gente tem que atropelar a ordem, né? Porque esse vídeo está quase pronto, nós estamos editando, a gente já fez uma filmagenzinha interessante lá também. E vai estar. Aliás, era para nós botar hoje no ar, né? Mas esse vídeo de hoje, o pessoal atropelou a coisa e pediu prioridade máxima. E eu acredito que vocês vão enxergar, né, nesse vídeo a mesma esperança que eu vi ali, né? De quando a gente pensa em como lutar contra essa coisa toda, né? Nessa grande máquina que está por trás de tudo, mas com pequenas ações como essa que tu tá vendo aqui agora, né? Nós vamos falar de um juiz que ele deu uma peitada legal e ele conseguiu soltar um cara que foi preso por ter aberto a sua loja numa situação de lockdown estabelecido lá, coisa e tal. Então, como lutar? Pô, o governador ou o teu prefeito vai lá, estipula que tem que ser um lockdown, e aí a polícia bate na tua porta, e aí o neguinho simplesmente fecha as portas, não quer se incomodar, não quer ser preso, coisa e tal. Só que agora, gente, e pagando preço, e um preço alto, né, por estar fechando seus estabelecimentos, um monte de gente perdendo emprego, coisa e tal. E esse vídeo dessa moça aqui, que eu ainda não sei o nome dela, mas ela é do canal Gazeta do Povo. E eu recomendo, tá aqui, nós vamos deixar o link aqui, mas tá aqui ó, na tela para vocês verem aí, né, o vídeo dela. Manifestações por liberdade e contra prisões arbitrárias, né? Você vê o vídeo na íntegra, mas o pedacinho mais importante é esse que eu vou mostrar. Trata-se de um cara que foi preso e tal, e um juiz que resolveu assumir esse processo, né? Aí o juiz argumentou que para começar não existe um embasamento, né, porque essa é uma prisão que te impedisse de ir e vir, esse negócio teria que ser alguma coisa assinada pelo presidente. Eu nem vou ficar me estendendo muito porque ela dá as explicações certinhas ali e é mais legal que vocês vejam ali das palavras lidas por ela pelo próprio juiz. Mas enfim, tem um togado que ele usou uma argumentação, né, e os argumentos deles foram aceitos e o cara foi solto, né? Ou seja, então isso abre um precedente, gente. Então, tu não tá falando mais de um acho, nem é um advogado que tá falando, não, é um juiz, né? Um togado, ainda que não seja, infelizmente, um juiz do STF, né? Mas que nem eu disse, se a argumentação do cara é muito válida, aí se ela chega lá em cima, se vai a ponto do negócio progredir, chegar lá em cima e os caras não ter um argumento sólido pra desmontar a tese do cara, mas mesmo assim eles batem o martelo contra, fica evidente que não tem justiça, fica evidente. Então é uma maneira excelente de pelo menos começar a pressionar os caras. Então, cara, eu me sinto muito seguro em recomendar para as pessoas, assim, primeiro, sigam, para não ter confusão, gente, tu tem que fazer uma anarquia organizada. O negócio aceita todos os protocolos de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, de não sei o que, tudo bem. Mas lockdown não, fechar não, impedir as pessoas de abrirem os seus estabelecimentos não. Né? E até porque isso foi comprovado, é o que esse juiz fala. Esse juiz diz que houve estudos feitos de várias universidades, algumas aqui do Brasil, outras de fora do país, tal, onde eles atestam que foi comparado os números de infectados, né, e de casos e de mortes por esse bichinho que está incomodando a gente aí, que não pode falar o nome, né, senão dá strike no canal. Então foi feito esses estudos e eles simplesmente não perceberam nenhuma relação dizendo não, realmente aonde foi feito o lockdown diminuiu os casos. Não aconteceu isso, então não tem um motivo para estabelecer o lockdown. Então começa aqui. Para começar, isso só poderia ser feito num decreto assinado pelo presidente. O Jair Bolsonaro não assinou nada disso aí, né? Então já começa a ser anticonstitucional aí, já é uma infração aí. Aí poderia se usar o argumento, não, mas é que é uma crise, existe uma crise sanitária, tem doença, não sei o quê. Aí vem, né, e falam também da ciência. Então, cara, 2 pesos e 2 medidas, porque quando a Organização Mundial da Saúde vai lá e diz, sim, o lockdown é necessário, parará, aí todo mundo vai lá e pra embasar, né, para substanciar as suas atitudes ditatoriais, de verdade, assim, os caras vão lá e dizem, nós estamos seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.
Só que daí a Organização Mundial da Saúde vai lá e diz, olha, não é mais para fazer lockdown, porque a única coisa que o lockdown faz é tornar as pessoas pobres mais pobres, resumindo. Tá na matéria ali, assistam, vocês vão ver. Aí, e agora então as diretrizes da Organização Mundial da Saúde não servem mais? Ou seja, só serve quando é do interesse deles de fechar tudo, porque com caos, com problema, né? Governo fatura, aí é dinheiro a dar com pau, né? Para todos os setores não tem mais como fiscalizar, daí esse oba-oba, quem é brasileiro, tem mais ou menos 50 anos que nem eu, ou, né, já teve bastante tempo para perceber, para acordar, já viu muita coisa, de um tempo onde as coisas não eram explícitas e hoje vem tudo na cara. Então, uma vez nós tinha dúvida, uma vez nós desconfiava que nós era roubado. Hoje é na cara, hoje é evidenciado isso. E aí quando vê que os caras que não enxergam, é aquilo que eu falei no último programa. Eles colocam uma coisa tão próximo da gente, que é que nem quando tu enfia tua mão na tua cara, assim, tu bota tua mão na frente dos teus olhos e tu fica cego. Tu não enxerga nada, tu tem que afastar um pouquinho pra poder enxergar a palma da tua mão. E é isso que eles fazem, eles colocam tudo tão colado na nossa cara que a gente não enxerga. Então é necessário que a gente olhe um pouquinho mais distante isso, né? Se afasta, olha um pouquinho mais de fora, tu vai ter uma visão mais panorâmica, tu começa a enxergar o que está acontecendo. Então, gente, assistam esse vídeo, vejam como os argumentos são sólidos, são lógicos, como o que esse cara concorda totalmente com o Alessandro de Loyola, que eu coloquei para vocês aqui no último programa, no último canal. Enfim, gente, tá? Então esse é um apelo que eu faço, eu vou soltar rapidinho, vamos ouvir junto aqui, ó. E daí já concluímos a nossa apresentação aqui, ó. Vai lá, ó. Decretos de lockdown, o juiz Giovanni Augusto Guimarães de Ribeirão Preto, em São Paulo, acha que não. No dia seguinte à prisão do comerciante, ele atendeu a um pedido da Defensoria Pública de São Paulo e expediu a ordem de soltura do comerciante. A decisão do juiz foi publicada pela Gazeta do Povo e está circulando também na internet. Em um trecho, ele diz o seguinte, abre aspas, conforme ressabido, de acordo com os artigos 136 e 137 da Magna Carta Brasileira, as únicas hipóteses em que se podem restringir alguns dos direitos e garantias fundamentais são os chamados estado de defesa e estado de sítio, cuja decretação compete ao presidente da República, com aprovação. Então, pessoal, ó, aí vocês já viram essa primeira, né, uma das coisas mais importantes, que é para começar eles não teriam nem direito a estar fazendo isso. Claro, mas daí eles dizem que é por questão, né, da questão sanitária. Então vamos adiante e vamos ver o que eles falam da questão sanitária. Do Congresso Nacional, nos termos dos mesmos dispositivos constitucionais citados. Atualmente não vigora nenhum regime de exceção no Brasil, de modo que o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada, no caso o estabelecimento comercial, e a livre circulação jamais poderiam ser restringidos, sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais mencionadas. Fecha aspas. Tá aí. Nesta decisão, o juiz também cita entendimento recente de ministros do STF ao julgar uma ação no fim do ano passado, uma ação proposta pelo PDT de Ciro Gomes, que pretendia tirar ainda mais poderes do presidente da República. Os ministros decidiram que as medidas adotadas pelas autoridades de todos os níveis no combate à pandemia precisam ser justificadas e precisam obedecer aos critérios da Organização Mundial de Saúde, OMS, e também ter respaldo científico. E aí o juiz... Então vocês veem, pessoal, desculpa, que é mais ou menos assim, ó, eles vão tentando os caminhos, né? Eles vão tentando os caminhos. Então, primeiro tentaram tirar o poder do presidente justamente para justificar essa quebra de protocolo, né? Falando de uma forma mais suave, mais sutil, por causa que isso é realmente uma inconstitucionalidade, como ela acabou de falar ali, né? E daí, então, como eu falei para vocês antes, aquele esquema ali, não, mas a gente está, digamos assim, dando uma rasgadinha na Constituição, mas é em nome da ciência, em nome, né, das diretrizes da saúde. Então vamos adiante, para tu ver como fica cômico e engraçado e como nos dá um alento também, uma esperança, no sentido de que, olha como os argumentos
levianos, né, falsos. A gente sabe que é um povo todo vendido aí, né? Como cai por terra, gente. Então, esperança para nós aí, ó. Vamos adiante aí, ó. Cita um estudo da Universidade Federal de Pernambuco, outro da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e mais um publicado pela revista britânica Nature, que colocam em dúvida a eficácia do lockdown, porque os cientistas compararam cidades e estados de vários países que adotaram medidas restritivas de abertura de comércio, de circulação de pessoas, com cidades e estados de vários países que tomaram medidas menos restritivas e não identificaram diferença nos números de contaminados e de mortos. Abre aspas de novo para o juiz. A Organização Mundial de Saúde já apelou aos governantes para que deixem de usar o lockdown, medida que tem apenas uma consequência que você nunca deve menosprezar: torna os pobres muito mais pobres. Fecha aspas. E aí ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Abre aspas de novo. Qual, então, o respaldo do decreto governamental no qual se fundou a prisão do indiciado diante da Constituição da República, da decisão do Supremo Tribunal Federal pertinente ao tema, das orientações da Organização Mundial de Saúde e da ciência? Absolutamente nenhum. Fecha aspas. Viu, pessoal? Então, assim, ó, cara, tu tem uma lojinha, tu sofreu a mesma coisa. Eu botei um pedacinho exclusivo desse vídeo aqui, gente, para que vocês pegassem só essa parte do juiz. Mas nesse mesmo vídeo ela mostra ali o caso do cara que foi preso na loja lá. Então, se acontece contigo, tu tem o teu estabelecimento, cara, tá batendo na tua porta essa desgraça aí, e tu tem que trabalhar de algum jeito e o pessoal não tá deixando, e tu no desespero vai trabalhar e daqui a pouco bate a polícia, cara, te aconselho assim, ó. Agora tu imagina se todo mundo fizesse a mesma coisa, todo mundo que tem loja, que tivesse mercadinho, tivesse peito para fazer a mesma coisa. Escreve exatamente essa argumentação que foi dada, que foi lida por essa repórter aqui agora da Gazeta do Povo, né? Escreve bem direitinho, palavra por palavra. Por quê? Porque isso aqui que foi dito aqui é a fala de um togado, é a fala de um juiz que gerou, que resultou, né, na libertação de um cara que foi preso. Então assim, ó, cara, o brigadiano, tu vai mostrar pra ele vai dentro da tua cara, né? Aí tu vai ter que ir lá, tu vai mostrar pro delegado, se ele tiver bom senso, ele vai perceber que ele não tem condição nem de segurar preso, ele pode querer fazer algum boletim de ocorrência, alguma coisa ali, mas ele vai se sentir um pouco estúpido se baseado nisso aí ele foi lá e te jogar dentro da cadeia. Mas enfim, e mesmo assim, se um monte de gente começar a apelar pra isso aí, entendeu? Vai ter cadeia pra todo mundo. Eu fico imaginando numa rua com 30 lojas assim, uma equipe de brigadiano lá vai querer prender todo mundo, ou seja, o que falta é a população se unir. Se todo mundo se unisse mesmo e agisse contra, cara, eles não têm como lutar contra a gente. Só que, por isso que eles dividem a opinião, eles mentem pra uma parte, entendeu? Fazem uma parte acreditar que tem que fazer lockdown, coisa e tal, aí vem a imprensa, essa imprensa oficial aí, né? E mente, infla os números e a gente tá vendo toda hora que é mentira em cima de mentira. Então, se há uma guerra de narrativa e de informação, essa é uma informação que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse tipo de informação e a gente tem que disseminar esse tipo de informação, né? Ou seja, cara, tá sofrendo, tem um comércio, então não estão te deixando, anota palavra por palavra do que dá, porque mesmo que a gente não é advogado, nós não somos juízes, coisa e tal, mas a gente tá ali. Um precedente foi aberto, a gente está usando os argumentos que geraram a soltura de um cara nesse caso. Então, né, vamos começar a perceber que tu tem um embasamento, tu não é tão burro assim, né, gente? Então, vamos assistir mais um pouquinho do vídeo e depois a gente encerra aí. Considerando a intenção do decreto governamental de atrasar as internações até que os hospitais possam se organizar e abrir mais leitos, não dá para entender a prisão do comerciante. Se a decisão do juiz de Ribeirão Preto trouxe algum alento a respeito das liberdades de ir e vir, de trabalhar, de garantir a subsistência da família, o mesmo não se pode dizer quanto à liberdade de expressão. Tá, então é o que eu tô falando pra você sempre, né? Nós temos que cuidar muito com o que a gente fala, porque tu não pode falar as palavras, né? Isso tá bem... Os casos que ela vai mencionar agora são desses repórteres que ameaçaram falar contra o STF foram presos lá. Então, porque eu já tomei
advertência no canal, né? Já boicotaram o meu canal. Quando eu falei dos carros elétricos, por que nós não tínhamos um carro elétrico com painel solar, né? Fiz aquele programa, do outro dia em diante, cara, começou Aí eles disseram que era por causa dos spam, não sei o que, mas aí começou a sumir inscrito, ou seja, eles travaram o meu canal, cara. E sabe, nós vínhamos num crescimento exponencial e a gente percebeu ali que tu lutar com os caras, velho, é brincadeira. Por isso que esse tipo de ferramenta, eles são muito poderosos, dominando a narrativa. Por isso que esse tipo de ferramenta, que é a consciência desse precedente que foi aberto, talvez seja uma das coisas mais importantes que eu tenha visto nos últimos tempos ali, a ferramenta mais importante para a gente poder ter uma voz, ter um argumento sólido, né? De novo, um togado falou, então como é que tu vai... Não, mas isso é o que tu acha, isso é o que... Porra, como é que tu vai contestar o que um togado falou? Aí tem que ser briga de peixe grande, aí tem que ser dele para cima. E aí eu vou, de novo... Se dele pra cima, isso, né, se é um cara que tem recurso, se é uma grande cadeia de lojas, por exemplo, que é processada, que resolve abrir, e daí vem lá e a polícia e dá esse rolo todo com os caras, e os caras têm grana o suficiente para ir pagando advogado e protelações para chegar no STF, aí como é que fica a cara do STF? Como é que eles vão rebater esses argumentos com alguma coisa lógica e sólido? Aí começa a cair cada vez mais a cara dos caras. Aliás, vamos combinar que vamos dizer assim, a imagem deles não tá nada boa, né? A galera já acordou faz tempo, né? Já tem gente aí pedindo impeachment de vários ministros ali, cara. Então, é por aí o negócio. Então, ferramenta importantíssima, assistam, aprendam, anotem palavra por palavra. Se tu é um comerciante, cara, faz o textinho, imprime aquilo ali, guarda no teu bolso, guarda o nome do juiz, e se vierem te incomodar, peita os caras, vamos ver quem que é corajoso para fazer isso. Eu não tenho um comércio aberto. Nessa hora, eu teria coragem de fazer isso, cara. Porque eu me senti muito bem embasado, entendeu? Um juiz falando isso? Então, gente, que sirva de alento para nós. Vamos lutar. Se nós conseguirmos impedir que eles travem essa máquina como ela tá, sabe, tu vai... Porque qual é que é o objetivo deles travarem a máquina? Instalarem o caos social. Então a gente vai ter que fazer uma transição econômica, e isso é indiscutível, porque essa transição econômica é insustentável, melhor dizendo. Só que nós temos que fazer isso gradualmente, sem oprimir, sem detonar um monte de gente que, como a corda estoura sempre do lado mais fraco, são sempre os mais necessitados que vão sofrer. Então tu pode fazer uma transição amenizando o sofrimento? Sim. Então não tem que fazer o reset como eles querem fazer. Tem que ser um reset organizado, tem que ser um reset onde as riquezas realmente passem a ser distribuídas, e as pessoas menos favorecidas, elas têm que ter um plano de assistência em primeira mão, para depois tu começar a pensar em mudar coisa. Eles querem mudar coisa de supetão. Quem tem algum recurso mais ou menos vai passar trabalho, mas vai se virar. Agora, muita gente vai ter muito trabalho, aí, né, vai passar muita necessidade mesmo, gente. Então, né, de novo. Então, mais um reforço de por que a gente está fazendo os troços lá fora. Vai vir o vídeo, que logo depois desse já vamos trabalhar no outro vídeo, ao próximo nós vamos botar para vocês, do que nós estamos falando lá, e responder algumas perguntas de algumas pessoas que estão dizendo: sim, Luciano, tá todo mundo falando que o melhor seria ir para um sítio, mas nem todo mundo tem condição de fazer isso, então eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Existe uma esperança, existe uma luz no fim do túnel, e como dizem, para tudo tem uma solução. A gente só tem que tirar a mão da frente da cara, né, para poder enxergar, como nós estávamos falando, se afastar um pouco das coisas às vezes, ter uma visão um pouco mais abrangente, mais periférica, e daí a gente vê que sim, existe solução. Nada é fácil, nada é um mar de rosas, mas pensando, estudando, trabalhando junto e principalmente unindo o povo em vez de dividir, é onde está a solução. Com isso eu me despeço e agradeço. Em nome de Luciano e Mariana e do canal Academia Olímpia, um grande abraço a todos.